Olá, eu sou Janaína Calisto, trago aqui um recorte da minha dissertação defendida em agosto de 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo e quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de contadora de histórias e dos meus registros nessa pesquisa. Essa aqui sou eu, um grande abraço a todos que assistirem esse vídeo. E é apenas um recorte, como eu falei, e quero de antemão pedir desculpas pelos barulhos, porque esse vídeo está sendo gravado da minha casa, nesse tempo remoto de pandemia, mas gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa pesquisa. Diário de uma contadora de histórias, um estudo fenomenológico existencial. GPEF é o grupo de pesquisa em Fenomenologia da Educação, aqui da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu tive a minha maior parte acadêmica, fiz a minha licenciatura plena em 2003, depois fiz uma pós em Filosofia e Psicanálise também pela UFES, e fiz uma pós também em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal do Ceará e Orientação Educacional pela Universidade Castelo Branco, e recentemente o meu mestrado em Educação, pelo programa de pós-graduação em mestrado profissional na educação, que é o PPGEM. Minha linha de pesquisa é as práticas educativas, diversidade e inclusão escolar. E o meu professor orientador, Dr. Vitor Gomes. Aqui ele, meu grande agradecimento. As imagens que eu trago são imagens de formações realizadas por mim em diversos espaços e tempos, e embaixo elas têm também as descrições de onde foram tiradas. Então vamos lá? As palavras-chave são contação de histórias, pesquisa fenomenológica, educação infantil. Sumário. Introdução. A contação de histórias envolve memória, lembranças, oralidade. É uma prática que faz parte da tradição de muitos povos, de geração a geração. É um verdadeiro chamado à reflexão. A pesquisa traz dois momentos. O primeiro deles, não interventivo, composto por uma pesquisa fenomenológica com início, meio e fim. No segundo, fundamentada em dados e conclusões deste estudo, construímos videoaulas a partir de um clima da contação de histórias. Contar histórias é, portanto, criar, brincar. O narrador brinca e cria ao contar. O ouvinte brinca e cria ao ouvir. E a história brinca e cria ao permitir-nos dizer e desdizer coisas sobre o indizível. Ela brinca com o narrador e com o ouvinte. Permite que brinquemos todos juntos com as palavras. Fabiano Moraes. Contação de histórias. Necessidade de práticas criativas, imersão teórica lúdica, reflexão nas práticas docentes, ludicidade e estratégias, pensar criativo e imaginativo, contrabalanceamento da lógica atual. O problema e a questão da pesquisa eu trago. Como se desvelam as memórias e vivências particulares com a contação de histórias. Implicação com a pesquisa. Recordações da minha professora de primeira série, que no meu diário descreveu uma parte do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas. Isso vem me afetando desde a primeira série, a literatura, os contos. O curso de pedagogia, a disciplina de português, o professor Dr. Irineu Foeste nos provocou quando nos solicitou para contarmos histórias, um livro de literatura para as crianças. E ali eu me vi envolvida com essa arte da contação de histórias. Também o projeto de extensão na Casa de Passagem, quando o professor Dr. Jair Ronque Filho, que faz parte da minha banca, nos permitiu experienciar com as crianças de uma casa de passagem.
A formação de professores na SEDU Serra, Espírito Santo, que é o município onde sou efetiva, nos entrelaçamentos e diálogos com o professor orientador, Dr. Vitor Gomes, na linha de pesquisa fenomenológica. Justificativa. A contação de histórias possibilita compreender os processos formativos de professores e professoras da educação infantil, auxiliando-os na busca de novas práticas docentes, de maneira mais inventiva e criativa. Reflexões a partir dos modos de ser professor, sobretudo por meio da fenomenologia em seu viés humanista e vivencial, contribuindo nas perspectivas de pensar sobre si e sobre o outro, a partir de vozes, memórias e narrativas autocompreensivas. Objetivo geral: observar e descrever fenomenologicamente falas, memórias e vivências particulares com a contação de histórias. Objetivos específicos: descrever nossa trajetória, considerando histórias, vivências e praxes com a contação de histórias. Compreender por meio da pesquisa fenomenológica e idética, memórias e narrativas e seus imbrincamentos com a nossa praxis docente. Construir como produto educacional videoaulas com conceitos de teóricos da fenomenologia em diálogo com a linguagem da contação de histórias. Caminhos teóricos. Aqui eu trago os meus teóricos, Yolanda Cintrão Forghieri, a redução fenomenológica e a apreensão das essências. Retornar à experiência vivida e sobre ela fazer uma profunda reflexão que permita chegar à essência do conhecimento ou ao modo como este se constitui no próprio existir humano. Forghieri, 2002, página 59. Carl Rogers, com a escuta empática. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá dentro de si mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer, e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Rogers, 2009, página 3. Memórias e narrativas, com Walter Benjamin. O que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel de geração a geração? Quem é ajudado hoje por um objeto oportuno? Quem tentará sequer lidar com a juventude, evocando sua experiência? Benjamin, 1994, página 114. Aqui são os meus teóricos. Entraram nessa conversa também Lenice Gomes, uma excelente contadora de histórias, Juliana Tierno, Letícia com narraticidade, Fabiano Moraes, contação de histórias, Beth Coelho e muitos outros. Caminho metodológico. Em termos metodológicos, propomos evidenciar vivências de uma contadora de histórias, por meio da descrição fenomenológica. Pensar sobre os modos de ser professor na educação infantil, buscando desvelar a essência na existência, que aqui se personifica a partir da descrição das memórias e narrativas particulares com a prática da contação de histórias. Instrumentos para a compreensão do fenômeno. Utilizamos diário de campo, relatos de memórias, versão de sentidos. Utilizamos o método fenomenológico de Gomes, 2004-2015, que abrange características como aproximação em alguns momentos e uma certa suspensão em outros, imersão e redução para possibilitar variadas análises. Breve revisão de literatura. Uma reflexão sobre a contação de histórias, recorte espaço-temporal 2009 a 2019, período inicial das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2010, optamos por utilizar o Banco Digital de Teses e Dissertações BDTD. Buscamos primeiramente pelos descritores contação de histórias, formação de professores e educação infantil, obtendo 16 trabalhos, considerados 6 pertinentes. Depois, redirecionamos a busca pelos descritores contação de histórias e fenomenologia, apenas uma dissertação. Em encontros e imbrincamentos, o lugar de fala.
experiências eidéticas de sentido, memórias e trajetória com a contação de histórias. Memórias de minha trajetória, de ouvir meus pais contarem, contos, causos e prosas. Assim, trago uma reflexão. O que pode uma história bem contada? Um conto, um causo? E o que pode uma conversa? Um diálogo. Contação de histórias. Vivência que pulsa em mim. Curso de Pedagogia, a disciplina de Português com o professor Dr. Irineu Foeste, os instrumentos de trabalho, materiais concretos, fantoches, contextos profissionais com a contação de histórias, as participações em informações de professores, em contação de histórias e outros tantos movimentos. Sentidos de uma contadora de histórias. Acreditamos que as aproximações imagéticas, a partir do vivido, nos geram sentidos e toda experiência é, acima de tudo, uma experiência de sentido. E dentro de toda experiência vivida, existe uma apropriação individual do que é presenciado. Esse é o sentido. Por Gomes, 2008, página 77. Considerações finais. Tempos atuais, sociedade de informação e incertezas, rapidez na circulação de informações e imensuráveis mudanças. Documento norteador, os DCNEs, sujeito histórico de direitos, as crianças. A contação de histórias como potencializadora de imersão da oralidade, dos repertórios linguísticos, da imaginação e da ludicidade. Explore ao máximo sua imaginação, permita-se ser criança novamente. Esse é o chamado da minha pesquisa. O pós-escrito, que é o nosso produto, por ser um mestrado profissional. A construção do produto a partir da pesquisa. Considerando o caráter praticista do mestrado profissional e a partir dos dados vivenciais da pesquisa, produzimos 4 videoaulas com duração média de 3 a 4 minutos, acerca de concepções teóricas da fenomenologia e suas contribuições para o espaço-tempo escolar, utilizando a linguagem da contação de histórias. Nosso intuito foi compartilhar material audiovisual, possibilitando seu acesso universal em mídia social dentro da linguagem lúdica. Sua postagem foi realizada no canal do Grupo de Pesquisa de Fenomenologia da Educação no YouTube, GPEF, UFES, no link abaixo, do qual faço parte. Aqui são as referências. E aqui são os professores que com muito carinho participaram da minha banca de pesquisa, professor Dr. Vitor Gomes, da Universidade Federal do Espírito Santo, meu orientador, professor Dr. Jair Ronque Filho, da Universidade Federal do Espírito Santo, membro interno, o professor Dr. Vanildo Stieg, do Instituto Federal do Espírito Santo, membro externo. Minha gratidão. Também fazem parte a Alina Bonella, pelo seu olhar revisor, aos cafés filosóficos repletos de dicas e escuta com minha amiga Eliana Reis, a imensa contribuição da amada professora doutora Resiane Prates na qualificação e nas composições em vários encontros, as palavras incentivadoras e a confiança depositada por Nilceia, a todos que participaram da minha dissertação e que de um momento específico nós tiramos essa foto, minha tamanha gratidão. E deixo O Menino que Carregava Água na Peneira, que é um poema de Manuel de Barros, que eu tanto amo e também tenho no meu canal do YouTube. Um grande abraço, aqui os dados pessoais, meu e-mail, meu Instagram e o meu link do canal do YouTube com o QR Code. Um grande abraço.